Recomeçamos então? Tá azulzinho, tá azulzinho. Boa noite. E só pra você ficar ciente, você que tá nos assistindo essa noite. Bem explicado. Bem explicado. Depois de 1 hora e lá vai pedrada, acho depois de quase 45 minutos. Quase 2 horas de podcast. Deixa eu me defender aqui. Não, calma. Quase 2 horas! Quase 2 horas de podcast numa lenha, pegando aqui um vapor subindo. Um negócio incrível aqui. Foi um breve erro. Descobrimos que nosso amigo Anthony Emanuel. Vale lembrar que Emanuel é Deus conosco. Então isso aí. Não tinha desmutado os microfones e a gente fez 2 horas de mímica. Mimicast. Tudo planejado, nos conformes. A gente precisava de um tempo para refletir primeiro, para nós revisar o nosso conteúdo, para trazer um conteúdo melhor. Entre raios e trovões, agora quer refletir. Entre raios e trovões. Mano, porque dentro do outro podcast tinha algumas coisas ilícitas de proibidos assim pra menores. Não foi de Deus, foi de Deus. É, mas cara, fica feliz que a parte dos cortes acabou, né? Não quer lá conferir? Ficou. Não quer lá conferir de novo? Agora eu confio. Mano, depois de 2 horas se surrando, um troço parecia um esmeril, aquele faisqueira pra tudo que é lado, ônibus exaltados. Vai. A minha testa brilhando. O cara que compôs a música do Rock Balboa, acho que faria sucesso nesse momento. É isso que eu tô tentando dizer pra vocês, que eu sou contra a tecnologia. Se nós tivéssemos num ambiente cheio de gente, isso não teria acontecido. Não. Podia até falhar o microfone, pegar uma garrafa PET, cortava e falava aqui. Não, mas tu não tava falando no outro podcast que se o som não funciona, o cara não recebe? É verdade, mano. É isso Então, aí. pronto. Isso aí é muito Não, bom. isso Muito bom. mesmo. Aí, ó, pra provar pra vocês como eu tô certo. Não. O que eu disse no outro podcast? Que não adianta o camarada estar cheio da graça de Deus, se ninguém conseguir ouvi-lo, não vai adiantar de nada. Adianta Literalmente. Adiantou só os da mesa. Vou dizer uma coisa pra vocês. Deus provou a minha tese. Acho que só de ver a gente assim com a boca.
O pessoal de casa cai tocado. Caiu tocado só de ouvir a boca mexendo. Tu tava no nosso time. Tu tá se vendendo. Eu não sou de ninguém. Fui surrado por 3. Até a 1h e 45 minutos atrás tu tá... Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas suas misericórdias, porque eu fui surrado quase 2 horas por noite. Então começamos nosso podcast. Muito boa noite a todos. Glória, Essa é a primeira vez que nós estamos gravando hoje. Finge que é a primeira. Finge que é a primeira vez que nós estamos gravando hoje. Então, nós já estamos tudo sorri a cena. Cansado de gravar, estamos regravando, porque deu uma leve pateteada, mas é leve. Mas o melhor de Deus tá por vir aí. Tem certos termos técnicos que não se pode falar nesse exato momento. Então, resguardamos para os bastidores. Gente, assim, pra sermos breves, agora não dá pra falar, não vai dar pra gravar 2 horas, porque agora são 11 horas e 13 minutos. Exato. Então, gente, ó. Precisamente agora. Exatamente. Na verdade, agora são 9, porque o pessoal vai estar assistindo às 9. Mas é só pra saber que a gente. É o efeito televisionário. Television. Começou, eu acho que vai ser igual o outro. Não tem nada daquela palavra que falou no outro. Mas o tema era o quê? Na verdade, vamos trazer organizado dessa vez então. O tema de hoje, eu quero crer que a gente vai falar do culto no âmbito geral. São 4 pontos, né, que a gente tinha falado. Que a gente falou em pontos isolados, mas eu acho que o contexto geral é culto. Eu acho que a nossa vida dentro da igreja. Isso vem a ser o louvor, a comunhão, palavra, e eu acho que um ponto que a gente falou bem forte é a questão da... Qual é o versículo que tu falou do... Negligência. Tantos versículos que eu citei, eu tô lembrando homem, de 2 só. Era a obra de Deus relaxadamente. Mas isso foi uma defesa, agora a gente tá usando isso já como coisa. Claro, defender com o quê porque agora? se tornou um assunto a tua defesa. Muito bom. Então eu acho que... Não questione os caminhos de Deus. Eu acho que vem a ser os 4 pontos que a gente precisa falar. O primeiro que a gente começou foi o louvor. Numa discussão leve. Muito leve, rapaz. Muito leve. Simples. Nós estamos todo mundo suado, trouxemos o ar-condicionado pra cá, porque tava feio o negócio. Não deu. Não, foi pegado. Teve uns que fugiram. Não vamos entrar em detalhes. Foi feio a pegada. Mas, o primeiro ponto que a gente estava comentando, não vamos botar discutindo porque é muito feio, é a questão do espiritual e a técnica dentro do louvor. O que é mais importante, a técnica ou o espiritual? O espiritual que vem a ser aquilo que Deus nos deu como ligação direta com Ele. Ele parou, começou uma pregação. Lembrando que eu disse no podcast passado. No passado que ninguém nunca vai assistir. É o seguinte: não podemos confundir música com louvor e adoração. Música é uma forma de expressar o louvor e a adoração a Deus. Uma das, né? Uma das, claro, uma forma, é uma delas. Entendeu? O louvor, a música é uma forma de expressarmos nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Deus. Mas especificamente naquele nós estávamos falando de música. Música, banda, tecnologia, um monte de coisa. Vou deixar aberto pra vocês porque eu já nem lembro mais o que eu falei. Eu não lembro nem que como você foi hoje. Grande, cara, foi grande o negócio. Mentira, lembra assim que tu quer lembrar. Foi tão incisivo. Olha que loucura, tá aparecendo de novo as palavras. É que é o seguinte, o pessoal da mesa estava dizendo o seguinte, que no momento do culto, nós falamos de louvor, música, cultuar na igreja, o pessoal estava dizendo que se tiver alguém que não está com a vida ok, em cima do altar, ou do púlpito, ou da plataforma, ou da... como mais podemos chamar? Caminhão. Vale lembrar pro pessoal que está em casa, quem quiser responder essa pergunta, o que é mais importante? A técnica ou espiritual? Legal isso aí. Deixa no ar aí. Já responde antes da gente terminar o podcast. Até terminar nós vamos ter esse surrado. Pode ser que nem nós saibamos. Nós não vamos chegar a uma conclusão, mas cheguem a conclusão aí. O que dizer meus caros amigos da mesa? Que se tiver alguém que não tá com a vida 100% no algodão, pode interferir em todo o momento de louvor na igreja. Dizia eu que aritmética. Até que ponto? Dizia eu que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Tanto que usou a mula de balão lá.
Então, assim, ó, eu acredito que a mula não orava. Quem tem certeza? Então, Diga, assim, responda aí. A mula orava ou não orava? O que eu... Aí eu falei no podcast passado, que foi algumas horas, que até Nabucodonosor foi chamado por Deus de meu servo. Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Então, assim, gente, eu volto a afirmar o meu ponto de vista. Pra mim, Márcio atrapalha muito mais a falta de técnica do que a falta de oração, porque A falta de técnica a gente vê, né? consegue ver, é bem visível. E o coração só deu sonda. Eu não sei o quanto a pessoa está empenhada, o quanto ela orou, Pode o o quanto ela cara buscou. querer externar o coração dele meio mais ou menos, ou não, né? Ou ele pode fingir muito bem. Exatamente. Porque na verdade eu acho que eu entendi essa questão e até... Ah, depois de 2 horas tu passou a entender o negócio. Não, me mentira, sugou. cara. Eu tenho que parecer um pouco mais decente na mesa. Eu não posso enlouquecer tão rápido. Tem que tentar ser um pouco mais plausível com o assunto, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que... Eu entendo essa questão, principalmente vindo de alguém que vive de música, a questão técnica ser tão pesada. Mas aí nós vamos correr para o outro lado da moeda, que eu acho que é a minha vida como exemplo, que eu passei muito mais tempo, e isso, vamos dizer assim, 90% sendo filho de tabelião, filho de pastor, filho de um cara que a vida toda tratou com casais, tratou com... Influente, né? É um cara que sempre tratou problemas, na verdade, o tempo todo, e isso... Eu acho que se 10% do meu tempo com meu pai eu vi ele, vamos dizer assim, sossegado, é muito. Porque eu, basicamente o tempo todo é problema, quando não é no cartório, é na igreja, quando não é na igreja, é na rua, quando não é na rua é o centro de recuperação que ele vai lá visitar. E ainda tem os próprios, né? E ainda tem os próprios. Não vamos chegar nesse porque daí... Eu vou me incluir. Não vou ser eu um problema. Mas assim, pra mim, a questão espiritual que o Márcio está falando sobre não ser possível medir, eu acho que é uma coisa muito contestável, por causa que eu consigo naturalmente perceber quando a pessoa está incomodada, quando ela está aflita, quando ela está com uma certa dificuldade, e eu já notei várias vezes que isso não é balela, porque eu acho que o Alisson está mal e ele não está, é coisa da minha cabeça. Não, eu já provei isso diversas vezes, tipo assim, de chegar, olha, o que aconteceu? Nada. Não, aconteceu alguma coisa. E isso se concretizar, até porque algum tempo eu tive no louvor e chegar no louvor e perceber que aquela pessoa não tá legal e aquele dia não flui. Então eu acho que esse é o grande ponto-chave do nosso podcast, onde o Márcio, obviamente, percebe muito rápido a questão técnica. Já para mim, perceber que o cara não tocou a nota certo, talvez seja uma dificuldade. Porque era pra tocar dó e tocou lá, talvez o meu ouvido nem pegue. O Márcio, antes do cara terminar a nota, já pegou. Agora eu perceber isso, a não ser que seja uma coisa muito fora, que obviamente daí eu vou perceber, eu tenho um certo conhecimento, mas... Tem uma sapiência do assunto. Cara, hoje eu fui lá na faculdade, cara, meu Deus. Ele voltou Aureliudo. Um negócio tremendo. Esponjoso, ele voltou. Eu pensei no Bombril agora. Pacotinho de Bombril. Mas, assim, até o pacotinho de Bombril serviria como cabelo. Então. Mas, assim, eu acho que essa questão, resumindo a ópera toda, que a gente teve 333 minutos de discussão, soco, facada e bomba, eu acho que essa questão de percepção é muito mais do nosso dia a dia, da nossa criação, de quanto a gente se incomoda com certas coisas. E eu, particularmente, eu acho que aí entra a questão individual de cada um. Eu acho que, pra mim, incomoda muito mais uma pessoa que chega no palco com a cara fechada, com a cara, tipo assim, um cara... Essa palavra ficou bonita? É muito melhor que do outro podcast, que por acaso não foi gravado, então tá tudo certo. Graças a Deus. É isso aí. Então, assim, o cara que chega na igreja, por mais técnico que seja, por mais profissional que seja, pra mim, o cara que chega de má vontade, o cara que chega ali, que tu percebe que ele não teve uma intimidade com Deus, porque aí a gente volta num assunto que a gente estava falando sobre a questão assim, o quanto Deus transforma pela presença dele. Então o cara que busca Mateus 6,6, que fala sobre a intimidade do quarto,
aonde ele está buscando a semana toda, ele chegar na igreja de cara fechada, é mentira. Isso sim eu acredito que não exista. O cara, que no outro podcast estava falando sobre a questão de não existir um movimento de Deus na igreja e a pessoa não sentir. Mas existe, isso existe. Na verdade, a pessoa que está ali no telefone e não quer Deus, ele não vai arrombar a porta. Não, mas o seguinte, o que ele tinha falado lá sobre... Se o cara não tiver uma vida de oração e não tiver buscado, não vai acontecer uma atmosfera de adoração. Por que tu acha isso? É que na verdade... Porque assim, ó, nós ficamos uns 15 minutos em off de uma gravação. Vocês não me mudem de opinião. Agora não vale mais agora. Não vale mais mudar, porque já sabe o pensamento de vocês. Nós vamos manter os posicionamentos porque a graça é o terror. Então assim, ó. O Alisson, inclusive, não falou nada mais depois dos próximos 15 minutos que acabou. Eu tô... Ele tá Não. Eu tô esponjando aqui, eu tô... Na verdade, a questão da atmosfera, eu acho que vem a ser o que eu estava falando sobre o contexto diário, o nosso dia a dia dentro da igreja. Eu acho que, realmente, afirmo, reafirmo e vou afirmar a vida toda até que Deus mude a minha opinião. O Márcio sabe que só ele pode mudar. É verdade, aleluia. Ninguém vai. Só Jesus. Mas agindo Deus quem impedirá? Então, eu acredito assim que uma pessoa que não busca Deus, que não tem a sua intimidade de Mateus 6,6 constante, uma exceção, um domingo, uma coisa acontece. Isso todo mundo tem dias ruins, tem dias bons, a nossa vida é assim. Agora um cara que nunca busca, um cara que não tem intimidade com Deus, vem para a igreja todo domingo com aquela cara fechada, é impossível que ele não influencie negativamente o grupo que está ali em cima do palco e consequentemente influenciando aqueles que são usados por Deus como canal de bênçãos, não influenciar também aqueles que estão lá embaixo recebendo. Então, sim, continua afirmando e reafirmando, a pessoa que não tem a busca espiritual, ela vai afetar o grupo todo. Tá, porque tudo é um conjunto de fatores, que nem eu falei. Logicamente, a pessoa que está firmada na palavra, tem a sua busca na semana, tira as músicas, tem a sua técnica, logicamente, num contexto geral, o ambiente vai ser diferenciado, certo? Mas assim, aonde há confusão, tá, então tu quer dizer não há... Tu quer dizer que o culto depende de mim. Jesus que a pessoa ser tocada, a pessoa ser tocada num culto depende do Márcio, não depende da graça de Deus, depende de quanto eu oro, de quanto eu busco. Ou seja, se a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, claro, nós estamos falando de um contexto culto. Ninguém vai vir pro culto esfarrapado. Mas tu vai oferecer para alguém. Não, tudo bem. Tu vai oferecer para alguém aquilo que tu não tem? Não, mas aí a questão é o seguinte, ó. O que estavam se falando, se estava sendo falado no culto, no podcast passado. Se tiver alguém, por exemplo, no Ministério de Louvor, tá ali um grupo de 5 pessoas, tiver um deles que não tem busca, não tá buscando, não tá tendo uma vida de oração, o louvor no culto não vai fluir. Eu discordo porque assim, ó, porque o Anthony falou em cara fechada, daqui a pouco o cara não tem uma vida de oração, mas não aparenta uma felicidade externa. E como é que eu vou dizer que aquele cara tá mal com Deus? Mas todo mundo se dá numa influência. Cara, eu vim para um culto pra adorar a Deus, eu não vou deixar me influenciar. A única coisa que me derruba, tá sendo influenciado. A única coisa que me derruba, cara, aí é que tá. É o Márcio falando. Sim, não, minha opinião. Exatamente. Aí é que tá o contexto. Porque se for. A gente tá falando de uma maneira geral. Sim. Logicamente, tu está falando, eu, Márcio. Na minha caminhada, no meu processo, eu já vi muita coisa. Tô falando como tu. Já vi muita coisa e eu sei aonde estão as brechas, aquilo que a gente estava comentando antes. Os pontos onde, assim, eu sei que aqui, se eu prestar atenção, eu não vou ter meu foco aqui, eu não vou ter minha adoração, aqui vai me desvirtuar. Mas, levando num contexto geral, a cara fechada vai influenciar o irmão que está tocando, e logicamente, o primeiro culto, ele vai assim, essa cara tá fechada. O segundo culto, poxa, mas já estava começando a me influenciar. Tá, mas assim, ó, o que nós estamos falando, que eu não concordo,
Não estavam falando de cara fechada, que são coisas visíveis. Estavam falando assim, um camarada que não tem uma vida de busca vai influenciar todo um contexto que Deus quer fazer. É isso que eu estava falando no início. A questão espiritual do cara, pra mim, é quase que visível. A boca fala do que o coração assim, tá cheio. Porque assim, a pessoa que não tem intimidade com Deus, é que nem o Alisson falou, ó, vai externalizar isso. Por mais que não queira, por mais que ela queira aparentar uma vida extremamente feliz. E aí eu vou te citar o exemplo de uma pessoa que é da minha família, que tu conhece, obviamente, a gente só não pode citar, mas que é uma pessoa que vive em brincadeira, quase que um palhaço. O cara tá sempre fazendo uma piada, é um cara que é visto por quase que todo mundo como um cara extremamente feliz, é um cara diferente, ele é um cara diferente. Só que ao mesmo tempo, é um cara que cada vez que chega perto de mim, me passa uma má impressão. Eu não consigo me sentir à vontade perto dele, por causa que é um cara que eu sei, não só porque eu conheço a vida dele, mas pela forma que ele reage a certas situações, é uma pessoa que me traz insegurança, vamos dizer assim, no sentido de que aquilo que ele está fazendo como piada, que ele está tentando tornar o ambiente mais leve, é justamente por causa que ele está machucado. Isso pra mim é quase que visível. É como se, tipo assim, ele estivesse pegando a vida espiritual dele e externalizando. E isso torna a vida espiritual dele visível. Apesar de o espírito em si não ser visível, o corpo é interligado ao espírito. E de uma certa forma, ou de várias formas, isso vai acabar, nessa conexão vai acabar o espírito passando para o físico e o físico externalizando. Então, que nem eu estava falando, o que é o ponto que eu trago, que eu acho que é muito, vamos dizer assim, difícil da gente analisar, é que a vida espiritual ela vai influenciar no dia a dia do culto, assim como também o técnico em relação à negligência, que daí a gente estava comentando sobre a questão do maldito homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, mas esse relaxadamente... Aquele equilíbrio, né, de falta de técnica com humildade. Exatamente. O que eu penso? Às vezes não é falta de técnica. Às vezes o cara é relaxado mesmo. O cara não para pra tirar uma música. Às vezes ele não é humilde, ele é relaxado. Ele é relaxado, não é uma questão de humildade. Eu não sei, é o meu limite aqui. Porque o que a Bíblia diz? Que é pra gente fazer conforme as nossas forças. Minha força vai até ali, mas é o meu máximo. A minha força vai até ali. Né? Tudo que tiver a mão pra fazer, faz conforme as tuas forças. A minha força vai até ali. Mas é o seguinte, agora o cara não tirar uma música, o cara não buscar, o cara não escutar, chegar errando nota, cuspindo nota errada. Cara, isso vai derrubar toda a banda. De novo ele olhou pra ti. E não... Peraí. Olha só. Foi só a segunda vez. Essa é só a banda, porque foi citado música. Ei, só pode ser um pregador, o camarada não busca, o cara não ora, o cara não conhece a palavra, vai a Bíblia e vai falar bobagem. Exatamente. Não vai tocar ninguém. Não vai ter aquele preenchimento da palavra, não tem como externar alguma coisa, tu não vai poder oferecer alguma coisa para as pessoas, aquilo que tu não tem. Se tu não tem um convívio, tu não tem uma intimidade tanto com a palavra, e aí falando tecnicamente, musicalmente, em cima disso, tu não tem como externar aquilo, o que Deus quer para nós. Mas volta a repetir. Agindo Deus, quem impedirá? Quem é o Márcio no pecado para impedir uma igreja de ser Aí Deus trouxe um camarada, o camarada chegou na porta todo arrebentado, o porteiro abraçou ele, eu disse isso antes. O camarada se desmanchou o coração já no primeiro abraço do porteiro, que pra mim, cara, a porta é o começo de tudo. É a porta de entrada. É a porta de entrada. O camarada recebeu. Entendeu? É onde o cara recebeu aquele abraço, aquele aperto de mão e já se desmanchou ali. Porque o que a gente tá acostumado já de um xingando o outro, um dando uma resposta áspera pro outro. O camarada chega num lugar, é abraçado, ele é bem recebido, é cumprimentado. Cara, ali já começou Deus trabalhar. E aí quem é o Zé da Couve lá, que a gente falou, pra impedir Deus de agir nesse coração, mano? Tá, mas aí o camarada sentou ali, eu tenho um ministério de louvor inteiro que busca Deus, que tirou a música, porque assim, ó, cara, quando o camarada vem pra igreja e começa a errar coisa, não é só o Márcio que percebe que o cara foi negligente em tirar a música. A igreja nota isso aí. Só que assim, ó, o cara tá seguro do que ele tá fazendo, né? Discordo. Por causa que assim, ó, agora essa semana eu tava assistindo um filme com a minha mãe e o filme era O Violino do Meu Pai. Então, assisti também, bem legal. Cara, é muito top o filme. Só que basicamente 100%, pelo menos 70% do filme é música.
Ele é baseado em cima de E música. fake, né? Porque a guriazinha quer lançar a tocar. Esse detalhe visual não vamos entrar, mas Não fala spoiler. a questão auditiva é um filme muito baseado no sentimento, que nem o Márcio falou antes, a questão do quanto a música consegue te transmitir sentimento. E essa parte do filme, de receber esse sentimento através da música, a minha mãe não percebe. Ela não consegue receber isso através da música, porque ela não entende o que está acontecendo. E é tipo assim, que nem o Márcio falou, eu tava escutando a música de um violino ali, aquela coisa, uma melodia extremamente Desmancha o Por coração, exemplo, que ele mano. usou da coisada. música estrangeira, né? Cara, Mas é que não era nem uma música estrangeira, era uma música sem letra. Era simplesmente um cara tocando violino e eu comecei a chorar com aquilo. Aquilo me move na emoção, mas eu consigo perceber o que o cara tá dando de intenção na música. A mãe não percebe. É aquilo que eu falei. Já o espiritual eu acho que não tem como não perceber, por causa que cria uma atmosfera na qual Deus se move. Aí entra a questão que eu estava falando, que essa questão de atmosfera no culto, ela pode ter suas exceções sim, aonde vai ter cultos que ninguém orou, ninguém buscou e Deus vai agir, e aí que nem o Márcio falou, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus decide agir, até uma mula é usada, é o Nabucodonosor. Mas a questão é, no dia a dia, no cotidiano, na via de regra, aonde todo domingo tu chega sem buscar, sem orar, sem ter a técnica, Deus não vai conseguir se mover. Aonde a gente vê infinitos exemplos de igrejas que estão quebrando, que estão adormecendo pela frieza. E essa frieza não é uma frieza de técnica, é uma frieza espiritual, na qual a palavra não vem, louvor não vem, nada vem. Aonde tu chega, tu entra na igreja e tipo assim, é quase que um show. E também não é culpa de Deus, né? Não é culpa de Deus. Na verdade, nada é culpa de Deus, que Deus é perfeito. Não tem como botar culpa de Deus em nada, gente né? que tenta culpar alguém, né? Diferente de si mesmo. É que Deus não tem culpa, daí é mais fácil botar nele, né? Tem as E a contas mais questão, largas. e a questão do porteiro que tu falou foi muito bem feliz, mas a questão é também, o porteiro ele sabe que a adoração dele tá naquilo dali. É receber bem as pessoas. Se ele não tiver Mateus 6,6, ele também não vai conseguir dar um abraço decente. Exatamente. Também não. Exatamente. Mas se ele tiver assim, eu tô aqui na porta, mas eu queria estar lá fazendo louvor. Mas o camarada não tem, vamos dizer, não quero entrar. Não tem o chamado. Eu não quero, isso, eu não ia entrar nessa questão do chamado, eu ia falar aptidão. É, melhor. Não tem aptidão pra fazer Eu o acredito que louvor. assim, a gente tem que exercitar primeiro o físico para depois vir o sobrenatural de Deus. Se a gente não der liberdade para Deus agir, como é que Deus vai agir? Se o cara é porteiro, se ele não for especializado em recepção, como é que Deus vai ter liberdade para agir através da vida dele na recepção? Entendeu? Se o cara é músico, se o cara não tiver todo o conhecimento que ele puder, como é que Deus vai usar a vida dele? Ele vai dar liberdade para Deus agir através da vida dele, se ele está inseguro do que ele mesmo está fazendo. Tá tenso. O camarada não vai adorar Deus, porque assim, ele vai estar tão Né? tenso, vai estar tão tenso e tão preocupado em errar, que ele vai estar bloqueado. Ele Faz não vai parte da preparação, a preparação técnica, preparação espiritual. pra te poder prestar um bom culto. Exato. Aí Agora sim. Aí é o seguinte, ó. O que entra, o que Paulo disse, olha, vamos fazer um culto racional. Ou seja, tu não faz um culto assim, tu faz um culto racional, tu pensa. Um Não é culto tipo, racional de então, pensar. Racional de pensar. eu tô sentindo aqui, vem, dá um soco. Não. Não, mano, é um culto racional, tu sabe o que tu tá fazendo. Sim, domínio próprio. Daí o camarada vem pro culto, não tira uma música, relaxado, passou o dia todo jogando play. Aí chegou na igreja, não sabe as músicas. Por isso é que eu acho óbvio que o cara aí vai tá estar vendo aqui, ó. Aí entra Vai uma estar questão aqui, que ó, eu mano. vejo assim, ó. Pelo menos pra mim funciona assim. Preocupado, né? Na época que eu tava mais próximo tocando e indo pro louvor e tal, tava no palco. A minha vida espiritual, ela afetava diretamente na técnica. Por quê? Porque eu começava a orar e aí a primeira coisa que eu sentia assim, e aí, tu não vai estudar? Tu não vai pegar o teu instrumento? Então eu vejo que assim, quando tu busca espiritualmente, se tu tá afim de fazer um louvor de verdade, Deus não vai deixar tu fazer relaxadamente. Deus não vai permitir que o teu coração se sinta em paz fazendo os troços de qualquer jeito. É uma balança, né? Tu tem que estar em equilíbrio. Então, onde tu busca Deus, Deus vai fazer o correto, vai te dizer, ó, vai buscar o físico também. Deus vai te dizer, vai fazer com que a tua vida seja uma vida exemplar, não só em oração, que é onde é o secreto, porque isso agrada a Deus, mas a questão de tu, vamos dizer assim, estar à frente
é um ponto muito complicado, porque ao mesmo tempo que tu tá em destaque, tu deve estar escondido. Só que tu tem que estar escondido em destaque. Porque, algo difícil. Como é que é o ditado aquele da cabeça do prego? Prego que tá com a prego que tá em destaque, se destaca é martelado. Mas eu volto a dizer, né? Isso aí são ditados populares, né? Porque, que nem eu disse antes, o diabo não tira ninguém pra parceiro. O diabo tá aí pra matar, roubar e destruir. Ele vai pegar tanto o cara que tá tocando, como o cara que tá cantando, como o cara que tá ali assistindo o culto, que não quer. A gente chama de parafuso, né? Que nem eu falei, membro de banco, parafuso. É que a gente tá usando. Quem não tá no lado dele. Exatamente. É que a gente tá usando o contexto da adoração no meio do louvor. Só que a adoração, ela é muito mais ampla. Só pro pessoal também tá situado que a adoração ela é muito mais ampla e mais complexa do que somente o louvor. Louvor e a música é uma parte da adoração. É uma forma de expressão. É uma forma de expressão, né? É uma arma que Deus criou de uma maneira sobrenatural. Usando de novo essa palavra. Mas no resumo da ópera, eu acho que esse assunto de louvor, eu acredito que a gente chegou num consenso comum, que é que nem o Matheus estava falando, a questão de a gente conseguir dar liberdade para o espiritual vem de ter a técnica na ponta dos dedos. Exatamente. Então, Igual tu tira a carteira a primeira vez, tu vai viajar, tu não consegue nem conversar com ninguém. Isso. Fica tenso, fica Eu tenso. acho que esse é o ponto. A questão que eu falo em relação ao espiritual, e eu vou começar de novo a derrubar o microfone. Silvio Santos. Lapela, né? Oi. Eu acho que a questão que eu quero, vamos dizer assim, me expressar em relação ao espiritual é que no momento do culto, em cima do palco, o que tem que prevalecer é o espiritual. Tu tem que estar livre espiritualmente para Deus agir. Porque, na verdade, a técnica ela deve ser aperfeiçoada em casa. Pra te deixar livre. Pra te deixar livre. Sim, Mas pra tu que falou, eu tenho que estar dirigindo aqui, eu posso estar conversando, eu posso estar prestando atenção na estrada. A parte de dirigir, pegar o volante, trocar as marchas, Já tá isso dominado. isso tem que ser natural. Não, mas- Tu tem que saber o que tu tá tocando, tu tem que saber o que tu tá fazendo fisicamente e deixar o espiritual acontecer. E aí tu vai se preocupar com o quê? Com aquilo que realmente importa, com a estrada. Com aquilo aonde Deus quer te levar. Sim. Eu acho que esse é o importante. Mas assim, ó, voltando ao contexto que a gente estava usando. Se tá tudo direitinho, né, pegando parte de música, nós estamos falando de música. Parte de música, tá todo mundo direitinho, todo mundo redondinho, todo mundo tirou os solos, todo mundo tirou aquela. Tá fluindo tranquilamente. Ao natural, a banda vai conseguir adorar a Deus. Porque qual é o papel do grupo de louvor? É auxiliar a igreja a adorar. Você não vai adorar pelas pessoas. Mas aí que eu me refiro, se tem um camarada lá, gaiteiro, eu citei o gaiteiro porque daí não tem gaiteiro na igreja, não tem problema. O camarada não orou, ele não buscou, ele não fez o devocional dele. Cara, isso não vai pra mim. Se tiver um gaiteiro nos assistindo, perdoe o desculpa, Márcio. Perdoe o Só Márcio. porque a gente não tem gaiteiro na igreja. Isso aí não vai influenciar pra mim. Entendeu? A minha busca, o meu louvor, a minha adoração, a minha entrega pra Deus vai ser a mesma. E eu acredito que isso influencia pra pessoa. A pessoa não vai receber. Isso Ela vai Márcio entrar, falando. Márcio falando. Ela Isso vai Márcio entrar falando. e sair da mesma forma que ela entrou. Agora, o camarada lá do banco não vai receber porque o cara que tá lá amarrando os cabos não orou. Cara, eu acho que é limitar demais o poder de Deus. Mas é aí que Aí, eu tentar- falei anteriormente, que eu, como eu já toquei em duas situações diferentes, que a gente não conseguiu, a primeira vez, a gente não conseguiu tirar as músicas da semana num ensaio. Quando chegou no dia do culto, nossa, parecia que a gente tinha ensaiado a semana toda e a igreja estava junto com nós. Mas como é que tu Tá. mediu isso? O Como é quê? que tu mediu a graça de Deus na igreja? Dava pra sentir. Tá, mas se Dava tiver pra o povo sentir. chorando, o povo... Dava pra sentir porque era uma adoração verdadeira. Tá, mas até E a mesma- como é que mede e isso? uma Isso uma eu não situa- consigo, assim, ó. e uma Como é que situação- mede? O E a espiritual outra- é diferente do almático. Tá, não, mas eu digo assim, o cara tá ali, ó, olhinho fechado ou o olho aberto, tanto faz. Márcio, aqui dá dentro, pra aqui dentro sentir. tem gente que não tem expressão física. Mano, tem gente que não tem Mas aí expressão que tá, física. E é tá, o que cara, eu tava aqui dentro tá falando, assim, mas- o coração tá moído, Aí tá que tá. contrito. Esse é o ponto que eu tava falando no início. Pra mim, o cara estando expressando ou não, é nítido. Pra mim, não, cara, eu não O consigo. cara, tá sendo Não consigo. movido pelo Espírito. Quando tá numa oração, mesmo quieto ali, vamos dizer assim, extremamente fechado, aquilo pra mim é nítido quando Deus tá agindo. Porque as expressões, as reações são diferentes da naturalidade da pessoa. Porque quando é a pessoa, quando é a alma, vai ter as características da pessoa. E aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu aqui na igreja. A gente não pode citar nomes, mas teve um tempo que as pessoas queriam trazer o céu à base de grito, como se Deus fosse surdo. E aí era nítido que apesar de ter aquele
vamos dizer assim, aquele clima de adoração, algo que vamos dizer assim, chamava a atenção de alguém que chegasse na igreja, Não passava de gritaria. esse é o ponto. Porque é fácil Mas já confundir aconte- emocional. É isso, já mas já aí que tá, aconteceu esse isso fácil também de comigo. confundir emocional com espiritual, pra mim não é. Pra mim também não. Pra Mas mim é é que algo eu vou dizer muito uma coisa- claro. Eu vou dizer uma o coisa que pra é vocês. Vocês são super-homens. Não, Verdade. não é ser Porque eu vou- super-homem. eu vou citar o que eu citei antes. Eu já chorei escutando músicas, porque a música, falando em sentimento, a música Ela tocou mexe o com meu o sentimento. sentimento. Músicas que não eram louvor, eram instrumentais, músicas É. já cantadas em inglês, eu já acho, cara, de me derreter, de ver o Tá. cara, a performance do cara. Mas aí eu tem um chorei. porém. Tem um porém nessa E se situação. fosse um hino? Se Tá. fosse um louvor, o cara vai dizer, o Márcio tá É, sentindo então Deus. Tá, mas aí, porque tá mas chorando. aí a Eu gente. tenho que Aí a cuidar gente. pra ele não me tornar Aí, juiz. Tem- ah, tem um porém. exatamente, só que aí Tem a um gente porém. vai entrar num contexto, tipo assim, existe também cantor, vamos botar do termo gospel, que faz uma música que é uma porcaria. Tá, E mas- músicas tá, que nem tu ouviu, instrumentais, que vão mexer. Tá, vão mas mexer assim, daí eu vou te dizer assim, ó. com Ó, as eu, emoções. por exemplo, o worship, vamos falar de um gênero não. musical, worship. Não, vamos falar worship. Encerramos o podcast. É uma coisa que não me toca. Agora vai dizer que o cara não é de Deus, que o cara não ora, que o cara Tá, não busca Deus. É Cara, que o o que meu eu- gênero musical é outro. O que é o ponto É, de... daí- O que é o É, ponto é, de- nesse sentido, o que é é o que ponto aí a de gente vai detalhe? Não. entrar no Tem- detalhe tem- do worship, não. porque não é pra esse Não, mas momento é a de mesma hoje. coisa. Mas Tem é a um mesma detalhe em coisa. Se comum. torna. Tem um detalhe em comum em todas essas situações, inclusive ouvindo uma música que toca o sentimento. Que é assim, ó, quando, pelo menos comigo funciona assim, e eu tento notar isso nas outras pessoas e eu vejo que é real. Assim como funciona comigo, funciona com os outros. A questão de tratar o sentimento através de uma música, através de uma palavra, pro espiritual, depende da fase que a pessoa tá. Porque, por exemplo, assim, ó, eu já escutei músicas, que nem o Márcio falou, que aquilo mexeu com o meu emocional, mas é porque eu tava triste com uma situação física. E aí, porque, briguei com a minha mãe, e aí escutei uma música triste e aquilo me deixou abalado. Mas isso foi por uma questão física. E a minha reação é natural física. Tipo assim, eu briguei com a minha mãe, logicamente eu escutei uma música triste, eu tô relembrando aquilo ali que aconteceu com a minha mãe. Agora, uma situação que eu vejo que é diferente, completamente diferente disso, é quando a pessoa está sendo tocada por Deus através de uma música e aquilo é uma reação espiritual, aonde Deus está agindo naquela pessoa. Isso para mim é nítido. Isso é um Aonde, mover. aonde tipo assim, a pessoa tá bem, tá de boa, tá no... Mateus, por favor, fale alguma coisa. O Mateus Cara, ele Não, fica quase é que assim, cansado. essa diferença Fala. existe muito vívida, por causa que quando Deus age, não tem reação natural que possa expressar. Não tem como tu dizer assim, não, aquilo ali a pessoa está se fingindo. Tá, não, mas Deus quando não é Deus não é agir, multiforme. se for A gente se é for- humano, né? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, Tá, a mas gente é que não pode o que- espiritualizar tudo também. Tipo, o cara vai Não, lá, tá, compra Não, um a gente monte não de- pode espiritualizar tudo, mas a gente também não pode deixar Ah, não, de peraí, tem que peraí, ser não, uma peraí, balança. peraí, Sim, é uma balança, Deus não é multifórmico. Deus não trabalha de várias maneiras. Cara, isso não quer dizer que as pessoas vão expressar as mesmas reações. Não, mano, Não, é mas é isso que que assim, o Anthony o tá que falando. acontece? Só que, tipo assim, ó, se for. Quebrantado. Quer ver um exemplo? Por exemplo, assim, tu já viu alguém caindo na unção do riso? Já. Tá. Tem como tu dizer que aquilo ali é natural? Que a pessoa caiu naquela unção forçadamente? Cara, Assim como não tem como dizer como se é dizer que forçado. como Eu dizer não- como é forçado. Não tem Eu como nunca saber. vi alguém Tá, rir da forma que a pessoa ri quando tá na unção do riso. Cara, eu vou te dizer uma coisa Ah, assim. vamos começar a rir agora aqui como se fosse a unção do riso. É impossível. Não. Eu não consigo rir sou daquela sincero, forma. eu sou sincero pra ti. Eu não consigo Tem coisas que diferenciar. eu não É que aí não- a gente não- entra não nos entra mistérios aqui. de Deus. Mas é que o Porque, quanto, assim, ó, o se- quanto se o eu chorar- ambiente se eu se torna chorar- cheio da Se eu presença chorar de Deus... e o gritedo a parte assim de mais eu não quero usar essa palavra, eu quero usar uma outra palavra que fica mais legal. Essa parte de a Fervorosidade. Essência. se isso aí influencia na presença de Deus, a Bíblia não diria, entra no teu Não, quarto em secreto, é que aí- busca aí Deus, que você tá. quer teu pai que te ouve em É o secreto, contrário, cara, e é o público vai te- contrário. vai te- Mas Não é aí- que isso influencia a presença de Deus, é que a presença de Deus influencia nisso. Não, mas aí tem que ter barulho e tem que ter Não. estrondo. Aí Não. que tá. Não. Deus age através da unção do riso, através da Do gritaria, silêncio. Cara, e através isso que do eu ia falar silêncio. agora, no Como próprio só que o silêncio que tá ele age. onde é que tá o detalhe dessa situação? É que quando é agir de Deus, quando é espiritual, é algo que fisicamente não é possível acontecer. Porque, tipo assim, ó, tem silêncio, por exemplo, assim, eu ver o Alisson com um cara espontâneo, ficar
vamos assim, eu não sei se seria esse o termo, mas numa depressão, algo que esteja apertando ele. Tem duas situações, ou ele está, que nem eu falei, com uma situação familiar e coisa, e isso ele vai externalizar no dia a dia dele, e é notável que seja almático essa pressão, assim como ele pode estar num dia super bom e daqui a pouco Deus começar a tocar nele, e essa pressão é nítida que vem de Deus. Tá, mas aí que tá. Tu tá, Porque falando, é uma tu tá reação. falando de características físicas. O cara tá emburrado, o cara não é, É muito assim. fácil de É muito confundir. fácil de confundir. Eu não acho que seja fácil Não, confundir. cara, eu posso estar num dia de oração, eu posso estar num dia de busca a Deus, eu posso estar jejuando naquele dia, mas os problemas vão continuar, porque a Bíblia diz assim, eu ó. acho difícil, cara, porque Deus a fala, Bíblia Jesus diz fala assim, assim, ó, ó, que nós pega vamos o ter meu dias- fardo que é leve e suave. Não, mano, tá aí os dias maus. Os dias E- maus, e a Bíblia a gente vai passar Tá, por e ele. Jó deixou de adorar Mas- com a mas- situação. tá, e aí- E ele sabia que era uma situação Cara, que era não, permitida não. por Deus. Ah, ele sabia? Tá, isso aí não tem a ver com o assunto que a gente tá falando. Você Como falou- Não. Tudo tem a ver com Não, isso que a gente não, tá falando. não, A gente tá falando não, em todos os Por assuntos. que não, ó? O An tá dizendo, o cara tá com a cara amarrada. Isso não quer dizer que ele não tá buscando. Jó não deixou de se desviar do mal porque não Mas tá ele, triste, ele porque tava oprimido. pode ter se abatido também. Ah, não, mas é aí que tá. Ele não deixou de buscar Deus. Ele não tá com a cara amarrada porque ele não tem Deus, porque ele não orou. Ele continuou Tá. se desviando Se do tem mal. um cara que tinha todo o direito de estar com a cara amarrada, era ele. Era ele. Ele tava Mas é que aí triste, que mas tá. não continuou se desviando do mal, continuou sendo um cara justo. É que aí que tá o ponto. Aí, exatamente. O Jó, em toda a sua desgraça, vamos dizer assim, ele não se abalou. A mulher dele chegou e disse pra ele assim, ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse, não, cara, eu sei que eu tô Não, certo. tudo bem. Mas Entendeu? não é a Então- cara amarrada, não é a Tá. tristeza que vai dizer que o cara não tá buscando a Mas, Deus. cara, vamos falar assim, ó, é o que eu tô tentando dizer justamente isso. Fala alguma coisa, Matheus. Não, fica Coitadinho aí, do mantém Matheus. assim, Não, coitadinho mantém do assim, Matheus. nós vamos, Fala, até o Matheus, final nós fala, vamos pegar Matheus. as luvas de boxe. Que é a questão assim, ó, Jó, ele tinha, que nem o Matheus falou, tinha todos... Eu falei? Tinha... ele falou. Eu falei de Jó. Não, mas que nem ele falou assim, ó, tinha todo o direito de tinha todo o Ah, direito sim. de ficar emburrado. A mulher dele disse pra Eu ele, sei. amaldiçoa teu Deus e morre. Ele, tipo assim, tava na hora já dele se entregar aos pontos, mas qual foi a reação dele? Foi física ou foi espiritual? A reação de Jó só pode ter sido espiritual. Pro cara estar na desgraça que Jó tava, ter perdido tudo e ainda dizer, não, eu confio no meu Deus, Tá, mas não daí- tem como ser... Desculpa, confundido. mas vocês estão se contradizendo. Vou dizer por quê. O cara tá Não, com a eu cara não contradigo, eu tenho o minha cara opinião tá bem com a cara formada. amarrada e isso vai influenciar os outros porque ele não tá buscando a Deus. Não. Jó ficou com a cara amarrada, ficou triste, chateado, se coçando com o Imagina. cabelo dele, mas continua sendo um homem de Deus. Não Aí quer dizer que o que- aí Alisson que- venha aí no que eu tô culto dizendo. chateado porque tem um problema financeiro, tá com um problema, sei lá, a filhinha tá... Que Deus guarde nunca aconteça. A filhinha não tá bem, tá com febre. O cara pode chegar chateado. Não quer dizer que ele não é um cara de oração, Tá. que ele não é um cara que busca Deus e que Deus não Tá. vai agir através dele. Mas aí é o porém. É. Isso, um culto, uma semana, aconteceu uns fatos, principalmente quem tá perto, as exceções como um que o Anthony falou. como uma comunhão, acontece e a gente sabe que é uma reação natural, física, almática. Agora, como não é uma reação espiritual por falta de intimidade com Deus, isso vai interferir, porque a pessoa vai externalizar isso de uma forma ou de outra, e a pessoa que está do lado, como comunhão, como grupo de louvor, como alguém que está na parte, até no contexto geral, como técnica de som, como palavra, como porteiro, vai receber essa pressão e isso vai influenciar mais cedo ou mais tarde, seja no mesmo culto, ou seja no próximo, ou daqui a um mês, isso vai começar a pesar. É que a gente Onde- tava falando que são brechas, né? Isso, São as brechas. essa de é uma a forma ou mas a de questão é a outra, a seguinte, gente vai se tornar mas é um assim, ó. influenciador ou a gente vai deixar pra ser influenciado Se tu vai ver um por cara- determinada situação. Se tu vai ver um cara com a cara amarrada, emburrada, num culto, no outro, Pode ser no tanta terceiro, coisa, né? cara, tu vai chegar, vai conversar com o cara, tu vai sentar Sim, com ele e tá. dizer, meu querido, o que tá acontecendo contigo? Já é terceiro final de semana. E tá isso com essa cara. numa maneira natural, mas acontece, as pessoas não vão muitas vezes perguntar Tá. porque é assim, o Márcio tá com a cara fechada já faz uns 4 domingos, mas eu não vou chegar nele, porque olha a cara dele de brabo. É que isso num grupo que tu tá Ah, todo mano, domingo eu- em cima do palco Jesus. junto, não vai chegar no terceiro quarto. No segundo tu já tá incomodado. Ah, É o que eu tô sim. dizendo. Só que o que acontece? No caso que nem a gente tá falando de Jó, e até na questão de direção ali que o Matheus tava falando. Quando a situação é física, isso não vai te interferir. Porque que nem eu imaginando a cena de Jó. Tu tá vendo o cara perder tudo. O cara não tem mais nada. Quando a gente falou, tá filho, é a situação financeira, que foi o caso, exatamente o caso de Jó. Ele, mesmo com tudo arrebentado, passava para as pessoas que estavam na volta dele, inclusive a mulher, que ele não estava errado. Ele disse, não, aquilo ali é a obra de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse.
Aí tu vê a cara na situação que Jó tava, que nem foi falado, em relação a estar com todo o direito de estar com a cara fechada, e ele estava dizendo, não, eu confio no meu Deus, eu sei que isso tem a permissão de Deus. E isso me passa uma segurança espiritual. No sentido, tipo assim, pô, se Deus está com Jó, ele está aqui perto. Não, mas falando do contexto igreja, que nem vocês estavam falando, da igreja, do camarada aquele, não corre... Os trabalhos, né? Exatamente, não corre o risco de vocês não corre o risco de vocês parecerem os amigos de Jó? Tipo, dizendo, ó, tu tá assim porque tu é um pecador, porque tu não busca Deus, Deus não tá contigo, mas tu aí não que busca, tá, tu não ora, aí que tá o ponto. Quando tu tá... Eles não perceberam. Quando tu tá no contexto... Pra eles era ele que tava errado, era maldição. Isso é um exemplo. É um exemplo de... E aí entra outra questão que pra mim, que nem eu tava falando, pra mim isso é algo... Uma risadinha pra ficar legal. Não sou do riso agora. Viu como não sai? Tipo assim, ó, isso ao meu ver, pelo menos nunca me aconteceu de não perceber. Tipo assim, o cara tá mal na vida dele e é almático, normalmente isso aparece. E principalmente hoje em dia com a rede social. Tipo assim, o cara tá fazendo um monte de cagada, não tá buscando a Deus. Tá escrito na rede social dele, assim, com detalhes. Na época eu acredito que não tinha, talvez fosse um pouco mais difícil. Hoje não tem essa dificuldade. Então, tem outra questão que o Matheus falou em relação à direção, que eu acho que vamos tentar trazer para essa realidade. Tu tá numa estrada com um motorista bom, o cara tem cheio da técnica. Tu vai se preocupar se ele sabe ou não trocar a marcha? Ou tu vai se preocupar com o caminhão que tá vindo de frente? É aí que tá, a gente bate no ponto, o Márcio também concorda comigo, a gente bate no ponto que parte de nós. Se a gente não fizer a nossa parte, nem vai chegar na etapa espiritual de percepção, entendeu? Mas é que aí que tá o detalhe. Quando tu tem um cara que tá do teu lado, que dirige bem, que é um cara que tu sabe, pô, esse cara dirige de verdade. O que vai acontecer contigo? Tu vai sentar do lado do cara e vai dormir. Tu vai sentar do lado do cara aí e é vai dormir. relativo. Não, aí é relativo. nós não estamos falando no modo geral. Por isso que a gente tem que ter técnica, né? Por isso que tem que ter a técnica, porque o menino... É a partida, né? Ali é o início. O início de louvor, cara, que sabe as músicas. Mas tu vai dormir se o cara não sabe o caminho? Vou, cara, descer ele bota o Waze. Na vida espiritual não tem Waze. Tem a Bíblia. Olha, ali que é o mapa. Agora ninguém vai ver. Que gatilho, hein? Ali é o Waze. O cara é o faroeste. Que é o Waze e a Bíblia. Mas é que a Bíblia não pode saber. Não, pastor Deus abençoe, pastor Amém, glória a Deus. Não, o que eu me refiro é o seguinte. Não, mas é que esse é o ponto. A técnica te ajuda muito a te manter tranquilo. Ou seja, tu vai chegar ali, pô, qual é o meu papel? Elevar a igreja a adorar. A banda tá tranquilo. Qual é a minha parte? A minha parte é tocar o contrabaixo. Cara, eu vou cuidar só da minha parte. Sei que o Matheus tirou a parte dele, o Alisson tirou a parte dele, o vocalista sabe onde é que tá as pausas, onde é que volta, onde é que tem um solo. Cara, flui. Aí que tu tá falando na questão técnica, correto? Correto. Mas é que aí que tá o ponto. Ajuda ajuda muito no espiritual. Coisas que podem acontecer. O cara pode ter uma boa técnica e não pode não ter uma vida espiritual boa, como ele falou. Exatamente. Mas o que não pode acontecer é o cara não tem nenhum dos dois, né? Aí abre a porta e soca o carro. Ou se basear, eu conheço, já vi gente, cara. Não consegue nem ver daí, né? Se basear na parte, porque eu oro, porque eu busco, porque eu jejuo, porque esse cara sou eu. E, cara, só que aqui não sai, e aí, cara, fica aí tu atrapalha os irmãos que ele falou, interfere mais aí a gente interfere mais na banda do que se ele não tivesse orado. Aí a gente volta naquele contexto que tudo se torna um conjunto, a técnica e aquele momento que tu tá lá no secreto. Correto? Não, cara, é o ideal. Esse é o ideal. Mas o ideal hoje em dia tá cada vez mais rápido. Não, com certeza. Mas qual é a percepção, qual é a atacada? Pra quem falou que o podcast não ia pegar fogo no segundo igual no primeiro, tá errado. Não, mas o que eu me refiro da atacada aqui? É a jogada de dizer que porque um dos caras lá fez uma coisa que a gente nem sabe se fez, ou se ele falou que fez e não fez, vai interferir no resto do culto. Das pessoas, no agir de Deus. O que eu vejo que é o ponto? Em relação até esse exemplo do carro, eu acho que é muito coerente com o que a gente estava falando. Por exemplo, assim, tu tá sentado do lado de um excelente motorista. O cara sabe o que tá fazendo na direção. Marcelo Albert da vida ali. Perfeitamente. Mas o cara tá no meio do mato onde não conhece nada. Tu vai descansar e dormir, que nem o Márcio falou? Não tem como, cara. Tu vai ficar enlouquecido. Agora Deus não age no... Agora tu tá sentado do lado de um cara que sabe exatamente o caminho, ele faz o caminho todo dia.
Só que é um cara que dirige quadradinho, cara. Não estamos falando do cara que dirige mal. Porque o cara que dirige mal é o negligente, é o cara que não estuda na música durante a semana, é o cara que não faz a parte dele. Isso a gente tem que abrir a porta, tocar do barco, ó, eu vou com ele. Tem que tomar a carteira dele. Tem que tomar a carteira dele. Estamos falando do cara assim, ó, que tirou a carteira agora, é meio inseguro, tá tentando ali, né? Mas tá ali, ó, quadradinho, primeiro pé na embreagem. O máximo dele é esse. O máximo dele é aquilo ali, quadradinho. Esses dias até eu saí com, deixa eu citar nosso irmão Iago, que vai nos assistir, ele com certeza vai participar. Logo ele estará nessa mesa. Ele, tipo assim, ele tirou a carteira agora há poucos dias. Pouquíssimos dias, nunca tinha dirigido, cara que não teve contato com o carro. Acho que os primeiros contatos que ele teve foi na autoescola. Eu saí com ele, e pra mim, que dirijo há muito tempo, e quase que me criei dentro piloto do carro. De fuga. Tipo assim, tem uma história com o carro. Ver ele dirigir é muito difícil. É o Braia. Ver ele dirigir é muito difícil. Eu saí com ele, eu não tava preocupado onde é que nós ia ir. Eu tava preocupado em ver o que ele tava fazendo, que nem o Márcio falou, tipo, tá me incomodando a questão técnica. Só que ao mesmo tempo que eu consigo ficar tranquilo, porque eu sei que ele tá ali, ó, durinho, tá, todo certinho, mas ele tá fazendo o melhor dele. E eu sei que eu vou chegar no destino porque ele sabe o caminho. Então eu acho que a questão que eu falo sobre ser mais importante do espiritual, que tu tem que saber onde tu quer chegar. Então o espiritual eu vejo que é o caminho. Tu precisa saber que tu tem que chegar no coração de Deus. Isso é um caminho que tu precisa percorrer dentro de casa, aonde tu vai mostrar esse caminho para as pessoas. Então a gente ser, que nem o Márcio falou até no início do outro podcast, a questão da gente servir e tu conseguir passar isso para as pessoas é que tu tem que mostrar o caminho. E para mostrar o caminho não tem, que nem o Alisson falou. Não tem como tu mostrar algo que tu não sabe. Não tem como eu te guiar até a Rua dos Ratos, eu não sei o caminho. Aí entra aquela questão assim, tá lá em cima do altar, é fácil. Pô, aí qualquer um subiria. Eu tenho técnico, eu vou subir lá, vou tocar. Isso não, pra mim não vai passar de ser um show. Você é um bom motorista, tu não sabe mas o que eu penso? Eu penso que a técnica é o caminho. E o louvar a Deus é o objetivo, é aonde eu quero chegar. Aí entra no que o Antônio falou. É o início de tudo. Aí entra tu tem que dirigir. Errou! Eu tô ainda pensando no Iago virando a mão pra esquerda. O que acontece? A técnica tem a carteira de habilitação, fez o cursinho, foi lá, pagou, fez as aulas, fez a autoescola. Isso tudo é técnica. Começou a dirigir, pisa na embreagem, troca a marcha, pisa no freio, olha, isso é a técnica. Pra onde? Pra levar um objetivo. Se o camarada tirou a música, tá direitinho, tem um instrumento bom, tá afinadinho, tá com corda nova, tirou as paradas, tudo tranquilo, qual é o objetivo final? É levar a igreja a adorar. Ele mesmo vai conseguir adorar a Deus porque ele tá tranquilo. Mas só na técnica? Cara, não, a técnica é o princípio. É o Mas aí tá. Aí agora sim, a gente tava falando sobre a questão da direção. Quando tu senta num carro e tu tá tranquilo sabendo o que tá fazendo, que seria a técnica, tu não precisa se preocupar em trocar marcha. Cara, isso o espiritual vai ser automático. Vai ser, exatamente. Mas é que vai ser automático. Toda vez que tu entra no carro, cada lugar que tu vai, que, vamos dizer, tu vai em Porto Alegre, precisa achar um endereço. Tu vai preocupado em dirigir ou achar o caminho? Entendeu? Sendo um motorista experiente, sendo um cara que já tá com a técnica show de bola na direção, tu precisa se preocupar com a técnica ou com o lugar onde tu vai? Sim, é que nem o ele falou, tipo, entendeu? Só que a tua direção... sentir, né? Tu falou que a gente consegue ter que sentir. Só que, tipo assim, eu tô tocando com marcha, eu não tenho, a gente vai construir um louvor ali junto pra Deus. Pra gente entrar naquele ambiente, a gente tá ali, né? Vai todo mundo junto, fecha o olho, às vezes não fecha o olho, cada um faz do seu jeito. É isso aí. A atmosfera vai mudando. Só que se o Márcio tá ali, ele tá com a técnica mais ou menos, ele dá um tempo fora, uma nota fora, eu tô quase ali, sabe, dou aquela olhada. Tá, beleza, vai, segue o baile. Tá quase lá de novo e, sabe, não engrena. Eu começo a derrubar a banda o tempo inteiro, o vocalista não consegue cantar. Não consegue nem chegar ao ponto de sentir o que vai acontecer. E isso é aquele efeito dominó, que aí quando começa por cima, vai influenciar logicamente, espiritualmente, os demais e vai influenciar também a igreja, porque a igreja vai sentir também, porque aí vai dar aquela, pô, eu tava chegando lá partindo da técnica. É que aí que tá o detalhe. Não estamos falando de técnica, partindo da preparação. É luz, é ambiente, é ar-condicionado, já uma boa cadeira, um som texto geral. Aí pode estar o antro lá super preparado, buscando de Deus, que o outro cara que não estudou vai derrubar ele. Vai derrubar ele. É aí que tá o que eu tava falando sobre a questão assim, ó, não vamos considerar vai tirar a negligência. Exatamente. Porque a negligência, tipo assim, tanto espiritual quanto... Isso é um pretexto, mal, né? É um pretexto que vai derrubar
independente da posição que a pessoa tiver. Se for técnica, se for espiritual, se for palavra, se for no louvor, se for no som, a pessoa que tiver negligenciando o trabalho dela na igreja, até o porteiro, que o Márcio falou. Se o cara for abraçar as pessoas que estão chegando de má vontade, chutar na bunda, cara, não tem como, não vai fluir o culto, porque aquela pessoa já recepcionou quem está chegando de fora de uma forma agressiva. Então, na verdade, não vamos chegar nesse ponto de negligência, que isso aí a Bíblia fala bem claro, que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, maldito. Então, a gente não quer ser maldito, estamos fazendo tudo em relação ao espiritual, a nossa dedicação de Mateus 6,6. Mas eu acho que a gente chegou num ponto comum, que é nenhum. Nem nada. Que muta os microfones. Isso aí. Mas é que foi importante. Só pra saber. Porque eu já tô com calor mesmo com o ar-condicionado. Não tá mutado de novo, não, né? Dessa vez não. Tem certeza? Eu espero. Não, é isso aí, gurizada. A gente falou e é isso aí. É aquilo que a gente falou. O ideal é estar tudo nos conformes, nos eixos possível. E menos brecha. Mas eu ainda Só que pra saber das brechas, tu precisa estar preparado espiritualmente. Eu só acho. E tecnicamente. Tá, mas volto de novo a te dizer. Eu falei dos dois agora, Não, mas Márcio. ainda volto a te dizer. Tô com o Ministério do Louvor, tá tudo redondinho, tá tudo bonitinho. O cara lá de dentro, lá da mesa de som, não orou, não buscou, não teve o devocional dele. Eu acredito que Deus vai agir igualmente na igreja. A não ser que ele corte e desligue o som da tomada. A não ser se ele puxa... Aí ele faltou a tá técnica. endemoniado. Ele tá Se endemoniado. ele não souber ligar o som da tomada, aí faltou a técnica. Eu acho que a gente devia não souber ligar os trazer microfones, no quiz dos falta pastores algumas perguntas sobre esse assunto. Mas eu ainda acho que assim, ó. Pra ver qual que é a visão dele sobre esse lance todo, né? Porque quem tá de dentro é uma visão. É que o outro quiz faltou algumas perguntinhas ainda também. Que a gente ia falar de tecnologia, de um monte de coisa. Porque a gente é tudo amigo, a gente fala assim meio incisivo. Amigo mais ou menos. É porque a gente... Depende da hora. É Quando porque a gente tá se soqueando, a gente aqui a gente já tem um certo nível de caminhada que a gente olha tanto do contexto, cada um ministerialmente, que logicamente vai ser 3 contra 1, porque o ministério aqui do Matheus a gente não sabe como é que é o contexto deles lá, porque é interno. Mas, de uma maneira geral, a gente busca sempre fazer o melhor para Deus. Você tá falando de um modo amplo. Na verdade, a gente tem que ter eu vou repetir, muita bênção de Deus para ter que aguentar o Márcio como líder. Eu vou repetir para vocês o que eu disse antes. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui na igreja a gente não tem músicos assim. Graças a Deus, cara, os nossos músicos são competentes. Os nossos músicos tiram as músicas, os caras acham que oram, né? O máximo que acontece é não tirar um solo, mas isso a gente resolve na hora. Parece que tá tocando harpa, mas aí o cara fala harpa? Fala que não era uma harpa. Falando nisso, cara, esse final de semana tava maravilhoso. O som tava muito cara, Deus é maravilhoso. Você que não veio no culto presencialmente, que é o que iríamos entrar no assunto de tecnologia. Você perdeu porque ele estava num ambiente top. É isso aí. Tava muito porque massa. A técnica estava alinhada. A técnica estava totalmente alinhada. Tá louco? Na verdade, estava num contexto bem geral, assim, porque dava pra sentir que cada um... Não esquecendo como é que começou esse podcast. Esse aqui é o princípio, né? Lembra? Na verdade, vamos dizer assim, esse aqui foi a origem do podcast dentro de uma ida e uma volta pra... Foram na verdade ainda tá durando, né? Porque a gente ainda não terminou, ainda vai mais uns 3, 4 podcasts. Eu acho que nós tínhamos que fazer o próximo de novo com a continuidade, que é aquela parte de tecnologia versus culto. Que a gente ainda nem chegou nela e deixa dar a palavra. Deixa assim. Mas enfim, eu acho que só pra gente não deixar muito no ar pro pessoal, acho que a questão de resumo da ópera, é óbvio que todo mundo vai ter um ponto de vista. E a gente, que nem a gente estava falando em questão ao ponto espiritual e ao ponto técnico, todo mundo tem o seu peixe, que o Márcio vende. E aí que a gente cresce, né? É óbvio, obviamente, que é necessário que todos estejam em harmonia. Esse seria o clima top do é o ideal, momento, mano. É que imagina tudo um esteja tu alinhado. falou a palavra certa, porque quantas vezes a gente já tocou junto, nós 3, e às vezes durante a semana a gente não conseguiu ensaiar, e a gente chegou no dia e a gente parecia que a gente tinha ensaiado um mês inteiro. O cara, assim, o ideal por quê? Porque a gente já tem muita estrada. Tem muita estrada, a gente já sabe técnica. do nosso preparo, do nosso íntimo. Quer ver uma coisa que eu acho assim? Extremamente técnico.
Cara, o que que eu acho? O que que eu acho? Ideal de tudo. A gente cara, veio não pra foi Tubarão. Ô, cara, Ô, olha só. Marcelo, abre as portas que nós fizemos e aí? Ó, tem que- o ideal de tudo seria o modo ideal. Um cara que busca, um cara que ora, que tem uma intimidade com Deus, um cara que tem uma unção de Deus sobre a sua vida e uma técnica irrepreensível. Cara, esse é o mundo ideal. Um som bom, uma luz boa, um bom ar-condicionado, Um equipamento um bom. equipamento bom. Cara, esse é o ambiente ideal. Que nem o André falou, exceções tem mais. Claro que tem. É fazer o seu melhor dentro do seu nível. Viu? Acabou que a gente concorda, viu? Só Isso aí. Não concordo. deixa eu desligar ele pra te dizer uma coisa só. Deixa eu desligar ele. A gente concorda porque vocês não viram o primeiro. Foi Deus que Concordo porque se destruir. Porque não De tinha como não pancada. concordar depois do primeiro. É isso aí, mas gente. eu acho Fora os que- bastidores. Eu acho que fica em aberto aí pra nós continuar um próximo. Talvez não na próxima sequência, mas com certeza vai ter Futuro uma. próximo. futuro Agora, próximo. Vai ter breve. um segmento nesse assunto, porque a gente não conseguiu chegar num acordo de apertar as mãos, um tratado de Tordesilhas, assim, um E eu próximo. vou dizer que nem Coisado. se tiver 2 anos de podcast, a gente não vai chegar nesse acordo. Não, a gente chega, cara. A Será? gente chega por causa Ah, que daí a não gente sei. chama. Mas esse que é o triste, a gente não chama o chegar. Adrião, aí ele diz assim, ó, eu sim, pronto, acabou. E Ah, daí- não, aí é diferente. Não, aí. Sim, Ah, senhor. então a gente já tá levando a instância superior, né? Não, Já é mas uns é que 500. daí, cara, o um Lula nível mais alto, o né? Lula Um é nível mais o alto. Supremo, né? Então a gente também pode recorrer. Claro. E as perguntas também, né? Senhores. Se alguém tiver uma pergunta também pra mandar pra nós e numa outra oportunidade a gente responder também seria legal também. Eu não quero ser chato, mas é o seguinte, 00:10 eu É, preciso não. ir embora. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa noite, galera! pessoal! Boa noite. Eita, virou vigília. Vai falando, Ô, Jesus. galera, retiro de carnaval aí, Retiro de 26, carnaval, 27, 28, esse final de vamos lá. semana, esse final de semana. Tá.